Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, de Direito Processual Civil. Nós vamos fazer um estudo dentro do processo de execução, sobre aqueles bens que podem ou não podem ser sujeitos à execução, né? Então, aí na introdução, eu deixei transcrito para vocês o artigo 798 do Código de Processo Civil, que dispõe que, basicamente, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para a satisfação do crédito do exequente, salvo, aqueles bens chamados impenhoráveis. Esses bens chamados impenhoráveis, eles estão descritos também na própria legislação. Então, hoje nós vamos estudar os bens penhoráveis e os bens impenhoráveis, ok? Então, eu começo com vocês aí, basicamente, relembrando o que significa penhora, né? Penhora, basicamente, é um ato, determinado pelo juiz, determinado pelo Poder Judiciário, para atacar o patrimônio do devedor, Ou seja, é um ato de constrição. O que é constrição? É um ataque ao patrimônio do devedor para que esse patrimônio sirva para garantir o processo de execução e, no futuro, esse bem venha a ser ou adjudicado pelo credor, o credor pega esse bem em troco do seu crédito, ou este bem ele é levado a leilão, e aí um terceiro eventualmente arremata. O que significa arrematar? Ele compra esse bem no leilão, paga esse dinheiro desse terceiro, ele deposita no processo para servir para quitar este débito do executado. Então, a penhora, basicamente, ela tem essa função de ataque ao patrimônio do devedor para depois satisfazer o crédito do exequente, E aí eu coloquei um título para vocês aí: preferência sobre o bem penhorado, Uma vez realizada a penhora, o exequente adquire preferência sobre esse bem penhorado, nos termos aí do que dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, caso haja pluralidade de credores, agindo então em face desse executado, porque pode acontecer o quê? Que este devedor, este executado, no processo de execução, venha a dever para várias pessoas, Então, aquele credor que primeiro realizou a penhora, este credor terá preferência em relação aos demais, no caso deste bem ser vendido, ser leiloado, tá? Então, no momento que este bem for arrematado por um terceiro num leilão, que esse terceiro depositar o dinheiro no processo, tá? Quem realizou a penhora por primeiro vai ter direito de levantar este dinheiro até satisfazer o seu crédito. Então, em outras palavras, um determinado bem pode ter mais de uma penhora, sim, só que aí nós chamamos o quê? Penhora de primeiro grau, penhora de segundo grau, E assim sucessivamente. Isso significa que se este devedor deve para várias pessoas, essas pessoas ingressando com ação judicial, execução, essas pessoas podem pedir a penhora, deste único bem, ou melhor, deste bem específico. E aí, sobre este bem específico, vão recair diversas penhoras. E aí a preferência vai ser daquele que realizou a primeira penhora. Então, vamos supor, se um devedor deve 10 mil reais para uma pessoa e tem um bem penhorado de 80 mil,
e este mesmo devedor deve mais R$ 5.000 por uma outra pessoa, então no momento que este bem de 80 mil for leiloado, né? Então quem for comprar vai depositar esses 80 mil no processo, né? 10 mil desses 80 vão servir para pagar o primeiro credor, que realizou a primeira penhora, e o restante vai para quem realizou a segunda penhora, e se sobrar dinheiro para quem realizou a terceira penhora, e assim sucessivamente, tá certo? Então isto se chama princípio da anterioridade, né? Eu coloco aqui para vocês, deixei transcrito aqui para vocês, que no processo de execução, se houver mais de uma penhora, e isso é possível, né? Se houver mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do crédito decorrente da adjudicação ou arrematação desse bem, né? O credor que tiver realizado a penhora, né? Ou seja, a primeira penhora, exceto se houver crédito decorrente de título de preferência. Aí, este princípio da anterioridade, ele sofre uma exceção, porque mesmo eu, por exemplo, tendo ingressado com uma ação de execução em face de um devedor meu, tendo realizada uma determinada penhora, né? Às vezes, mesmo eu tendo realizado a penhora por primeiro, eu não vou receber o valor por primeiro, porque às vezes este bem ele já está em garantia de um contrato, por exemplo, né? Então tem alguns títulos preferenciais em relação à primeira penhora. Por exemplo, se tem um crédito hipotecário feito por uma terceira pessoa, ou seja, tem um terceiro credor hipotecário que hipotecou um imóvel do meu devedor, né? Isso mesmo, às vezes, até antes de eu entrar com a ação de execução, né? Antes de eu entrar com a ação de execução. Então, este credor hipotecário, ele vai ter uma preferência caso eu venha a ingressar com uma ação de execução, venha a fazer o pedido de penhora. Aí vai ser realizada a penhora, esse bem vai ser vendido, tá? Só que o dinheiro da venda primeiro vai para pagar o credor hipotecário. O exemplo de um crédito hipotecário. Essa pessoa ela foi até o banco pedir um dinheiro emprestado e o banco pediu uma garantia. Aí essa pessoa falou: olha, eu tenho um imóvel, né? Então eu vou dar em garantia hipotecária este meu imóvel, né? E aí esta mesma pessoa se torna minha devedora, né? E aí eu ingresso com ação de execução, peço a penhora desse imóvel, só que como o banco já era credor hipotecário, no caso de venda, de leilão deste imóvel, primeiro vai ser destinado a pagar o credor hipotecário, no caso o banco, depois, se sobrar, vai me pagar, tá entendendo? Então, existe também, aí no próximo quadro, deixei transcrito para vocês, o artigo 835, existe também uma ordem preferencial de bens que podem ser penhorados, né? Então, essa ordem que está aí, inciso 1º, inciso 2º, é uma ordem de preferência. Então, se vocês analisarem o artigo 835, lá está descrito da seguinte forma: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, né? E inciso 2º, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. Inciso 3º, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Inciso 4º, veículos de via terrestre,
E assim sucessivamente, né? Bens imóveis, semoventes, navios, aeronaves, etc., aí, conforme dispõe o artigo 835. Então vejam que a ordem de preferência, se é uma execução para satisfação de um crédito, é uma dívida de valor, né? O inciso primeiro ele traz como preferencialmente o dinheiro. Se a pessoa pretende receber um crédito, o legislador falou: se o devedor tiver dinheiro, esse será passível de penhora, exceto alguns casos previstos na legislação como bens impenhoráveis, como iremos ver a seguinte, tá? Mas a regra geral é o seguinte: como os bens do devedor respondem pelo seu débito, bens presentes e futuros, né, nós podemos fazer o seguinte resumo dos bens que estão sujeitos à penhora, né, sujeitos ao processo de execução. Bens que podem ser penhorados, em primeiro lugar, pode ser bem corpóreo ou incorpóreo, um carro, um cavalo, um imóvel, né, ou incorpóreo, por exemplo, uma patente, uma marca, né? Uma determinada marca famosa tem o seu determinado valor, né? Além disso, quais são os bens que podem ser passível de execução? Bens que tenham valor econômico, né? Porque o objetivo é fazer dinheiro deste bem, né? E bens que não tenham nenhuma restrição de impenhorabilidade, são aqueles bens que não podem ser penhorados, tá? E aí, então, nos próximos quadros aqui, eu venho tratando daqueles bens que não podem ser penhorados. Então, notem, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ele descreve, ele elenca diversos casos de bens que podem ser penhorados. Ou seja, o devedor tem esse bem, o Poder Judiciário vai, ataca, faz a constrição deste bem para ser vendido para satisfazer o crédito do exequente. Por outro lado, o artigo 835 do Código de Processo Civil elenca uma série de bens que o legislador proíbe que sejam penhorados. E aí eu transcrevi para vocês, né, diversos transcrevi o artigo 833, que são os bens impenhoráveis, né? E aí eu transcrevi esse dispositivo para vocês, são diversos, por exemplo, os bens inalienáveis, né? Quais bens que nós podemos considerar inalienáveis? Os bens públicos, né? Às vezes uma pessoa recebe uma determinada casa, né, por meio de doação, com cláusula de inalienabilidade também pode acontecer isto, né? E assim, tem diversos bens que o legislador proíbe. Esses bens estão descritos lá no artigo 833. E aí eu procuro fazer um comentário, eu não vou esgotar inciso por inciso do artigo 833, tá? Mas eu vou fazer alguns comentários sobre alguns incisos, tá? Que eu reputo bastante interessantes e importantes. O primeiro deles é sobre o inciso 10. Ele dispõe o seguinte, lá no caput, né? Dispõe que são bens impenhoráveis, inciso 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Ou seja, se uma pessoa tem uma caderneta de poupança no limite de até 40 salários mínimos, aquele valor, né, mesmo sendo dinheiro, aquele valor não será passível de penhora. Agora, o que exceder, aí sim o credor poderá pagar, né? Então, eu trouxe um comentário de doutrina aqui que eu achei bastante interessante, que é da seguinte forma: e se o devedor possuir
mais de uma caderneta de poupança, né? Mais de uma conta poupança. Ele possui lá é, 5 contas poupanças, né? E em cada uma dessas contas, ele possui R$ 10.000. Será que vai poder penhorar numa dívida de R$ 30.000, por exemplo? Vai poder ocorrer a penhora? Olhem, o que a doutrina comenta? Se o valor que não é possível penhorar é até 40 salários mínimos, então nós temos que pegar todas essas contas poupanças, né, do devedor e somar. Então, se ele tem 5 contas poupanças, né, e em cada uma delas ele tem R$ 10.000, o total vai dar R$ 50.000, ou seja, vai exceder, tem um excesso aí. Será que vai ter um excesso em relação a esses 40 salários mínimos? Né? Eu digo o seguinte: eu preciso somar as 5 poupanças para verificar. Hoje, por exemplo, o salário mínimo a R$ 1.045, né? Digamos, para arredondar, que seja R$ 1.000, né? Então, 40 salários mínimos seriam equivalente a R$ 40.000. Se ele tem 5 poupanças, né? 5 contas poupanças de R$ 10.000 cada, vai dar um total de 50.000. Então, nós pegamos essa somatória toda e o que exceder dos 40 salários mínimos, né? A grosso modo aí, o que exceder, se fosse R$ 1.000 o salário mínimo, o que excedesse então de R$ 40.000, aí sim o restante poderia ser passível de penhora, tudo bem? Então esse é um comentário bastante interessante de doutrina para demonstrar que se o devedor possui mais de uma conta poupança, nós vamos somar todos esses valores dessas contas para atingir o valor de 40 salários mínimos, né? E o que exceder vai ser passível de penhora, tá certo? Além disso, eu trouxe um comentário também que eu achei interessante, mas aí já é de jurisprudência, não é de doutrina, é de jurisprudência. O STJ, ele já chegou a decidir, em aplicação ao inciso 10º aí do artigo 833, relembrando, o artigo 833, inciso 10º, ele só dispõe a respeito de caderneta de poupança. E se for uma conta corrente normal, e se forem outros investimentos, né? O STJ, ele dispôs da seguinte forma: segundo a jurisprudência pacificada deste Superior Tribunal de Justiça, é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Então, notem que o Superior Tribunal de Justiça acabou dando uma interpretação mais extensiva, porque a letra seca da lei, ela dispõe apenas referente à caderneta de poupança. E, nesse caso, no julgamento do STJ, ele dispôs também a respeito de caderneta de poupança, conta corrente e outros investimentos e também até papel moeda, ou seja, se a pessoa tiver guardado dinheiro na casa dela, né? Se atingir até o valor de 40 salários mínimos, né? Se tiver numa conta corrente ou em outros fundos de investimentos, segundo o entendimento do STJ, esse valor não será possível
penhorá-lo, ou seja, só o que exceder aos 40 salários mínimos, tudo bem? E aí, então, eu faço um comentário também sobre o parágrafo 1º do artigo 833. Ele dispõe da seguinte forma: a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para a sua aquisição. De novo, eu vou ler de novo para vocês. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para a sua aquisição. O que a gente pode extrair, né, desse dispositivo, do parágrafo 1º do artigo 833? Que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para a sua aquisição. Não se pode, por exemplo, né, opor a eventual impenhorabilidade de um imóvel que sirva de residência de família ao pagamento de débitos condominiais relativo ao próprio imóvel. O que o legislador ele quis dizer a respeito disso? Se eu tenho um bem impenhorável, por exemplo, um bem de família, que é a única casa onde eu moro, que tem previsão legal para isso, que é a Lei 8.009, lá no artigo 1º. Inclusive, eu transcrevi este artigo para vocês. Lá na Lei 8.009, dispõe que se eu tiver um único bem e esse bem servir de moradia, né, este bem não servirá para ser passível de penhora de dívidas que eu vier a adquirir após a aquisição deste imóvel, considerado como bem de família, tá certo? Agora, eu não posso alegar bem de família, ou seja, eu não posso alegar que este imóvel é impenhorável se eu, porventura, residir em um condomínio e estiver obrigado a pagar mensalmente, né, esses condomínios. Aí, se eu estiver devendo, né, e o condomínio ingressar com uma ação de execução contra mim e pedir a penhora do meu imóvel, eu não vou poder alegar que este imóvel é bem de família, portanto, impenhorável. Por quê? Porque esta dívida é relativa ao imóvel. Então, eu vou ler novamente para vocês o parágrafo 1º do artigo 833 para vocês entenderem melhor. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida. O que significa isso? Eu não posso alegar que o imóvel é impenhorável, né, numa execução de dívida relativa ao próprio bem. Então, lembre no exemplo que eu passei para vocês. Se a dívida, que é condomínio, é relativa ao próprio imóvel, né, eu não posso alegar impenhorabilidade deste imóvel. Então, o condomínio, se eu estiver devendo lá 10, 15 condomínios, por exemplo, o condomínio entra com uma execução contra mim e vai poder pedir a penhora do meu imóvel e eu não vou ter como alegar que este bem é impenhorável por ser bem de família, tá certo? E uma outra situação, você imagina o seguinte, que eu vou até uma loja de construção, né, de materiais de construção, melhor dizendo, e aí eu faço uma grande aquisição lá para construir a minha casa, que será a minha única casa, o meu único imóvel, considerado como bem de família e, portanto, impenhorável, né? Mas notem que o que pode acontecer? Eu vou nessa loja de construção civil, né? Adquiro
cal, cimento, areia, tijolos, telhas, né? Tudo o que for necessário à construção de uma casa. E construo a minha casa, me torno devedor dessa loja de materiais de construção e não pago, tá certo? Aí vem a loja de materiais de construção, entra com um processo de execução contra mim e pede a penhora do meu imóvel, do meu único imóvel, né? Eu também não vou poder alegar bem de família neste caso, né? Porque o próprio parágrafo 1º do artigo 833, lá no final, ele faz essa observação, que eu vou ler novamente para vocês. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida. Ou seja, eu não posso alegar impenhorabilidade do meu imóvel numa execução de dívida, né, contraída para a aquisição. Ou seja, contraída para a aquisição. Se porventura eu adquiri aquela dívida para construir o meu imóvel, ou eu adquiri uma dívida para comprar uma casa para mim, eu também não vou poder alegar bem de família, tá? Caso eu sofra uma execução dessas pessoas que ou emprestaram dinheiro para mim ou venderam bens para eu construir a minha casa, ok? E aí tem um outro comentário aqui a respeito do parágrafo 2º do artigo 833, ele faz referência ao inciso 10 que eu li para vocês, que é referente lá à caderneta de poupança, né? Ou seja, até 40 salários mínimos eu não posso penhorar dinheiro lá do meu devedor. O que exceder os 40 salários mínimos, aí sim eu posso, né? E aí o parágrafo 2º, ele dispõe o seguinte: o disposto no inciso 10, né, por exemplo, lá do caput, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O que significa isso? Se tem um devedor, ele deve prestação alimentícia, ele sofre um processo de execução, ele tem um determinado valor inferior a 40 salários mínimos numa caderneta de poupança. Este valor poderá sim ser passível de penhora. Por quê? Porque não é qualquer dívida, e sim uma dívida decorrente de alimentos. Tudo bem? Com relação a isso? Tá? Então, de novo, o disposto no inciso 10, né, do artigo 833, o caput, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Este termo, essa expressão aqui, independentemente de sua origem, também é muito importante, tá? Porque o legislador quis dizer o seguinte, que a dívida de alimentos, ela pode decorrer ou de parentesco, né, de pai para filho, de filho para pai, e etc., ou a dívida de alimentos pode decorrer de indenização, tá certo? E aqui, quando o legislador, no parágrafo 2º do artigo 833, ele dispõe que é independentemente da sua origem a prestação de alimentos, ele está querendo dizer que essa dívida, essa prestação alimentícia pode decorrer ou de alimentos em razão de parentesco ou alimentos decorrentes de ato ilícito, né, decorrentes de uma ação de responsabilidade civil, por exemplo, na qual um juiz condena o réu a pagar alimentos, aí no futuro tem um cumprimento de sentença e o devedor possuindo um valor na caderneta de poupança, mesmo que seja inferior a 40 salários mínimos, ele terá, tá, este valor
penhorado, né? Por quê? Porque a origem da dívida é de alimentos e não interessa se esses alimentos são em decorrente de parentesco ou de ato ilícito. Tudo bem com relação a isso, tá? E eu também trago um comentário de doutrina aqui que eu vou ler para deixar registrado aqui no vídeo para vocês. O parágrafo 2º lá do artigo 833, né, também permite a penhora do excedente na hipótese do executado receber mais de 50 salários mínimos. Isto, pessoal, significa, está fazendo referência à segunda parte do parágrafo 2º, tá? A segunda parte do parágrafo 2º, ele dispõe que se o devedor receber mais de 50 salários mínimos por mês, né? Porque o inciso 4º do artigo 833, o inciso 4º do artigo 833, de regra geral, lá dispõe o quê? Que o salário, os proventos, são impenhoráveis. Só que o parágrafo 2º aqui do artigo 833 dispõe que se esse salário, esses proventos, né, forem maior que 50 salários mínimos, o que exceder a 50 salários mínimos, aí sim poderá ser passível de penhora. Então eu vou ler aqui na íntegra para vocês, primeiro o parágrafo 2º, depois eu leio na íntegra o comentário de doutrina, acho que é melhor. O parágrafo 2º dispõe o seguinte: o disposto nos incisos 4º e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, não interessa qual tipo de prestação alimentícia, né? Bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, tá certo? Então, o comentário de doutrina é no seguinte sentido: o parágrafo 2º também permite a penhora do excedente na hipótese do executado receber mais que 50 salários mínimos, um salário, né? Que um salário ou provento, um servidor público, né? Receba mais de 50 salários mínimos, não é comum, não é todo mundo que recebe um valor como este aí, mas foi esse o valor que o legislador fixou. O que exceder aos 50 salários mínimos, né? Então lá, o parágrafo 2º também permite a penhora do excedente na hipótese de o executado receber mais que 50 salários mínimos. E aí ele conclui: se a Constituição aceita que as pessoas vivam com uma remuneração de um salário mínimo, é uma crítica, né? Como permitir a impenhorabilidade de vencimentos de até 50 salários mínimos, né? Porque aqui no Brasil são poucos, né, que recebem um valor tão expressivo como esse. Aí o doutrinador, ele conclui da seguinte forma: parece-nos mais acertado que, no caso concreto, o magistrado analise a questão e decida pela penhorabilidade ou não da remuneração, ainda que inferior a 50 salários mínimos. Tudo bem? Então, a letra seca da lei, o parágrafo 2º aí do artigo 833, né, ele fala somente o que exceder a 50 salários mínimos de um salário, de uma remuneração, né, se for um profissional liberal, de proventos, né, do servidor público, o que exceder, aí sim será passível de penhora. E aí tem esse comentário de doutrina que fala o seguinte, que 50 salários mínimos seria muito, né? A pessoa, para sobreviver, não precisa disso tudo, né? Até a própria Constituição fala que ela aceita, né, como uma remuneração básica o salário mínimo, né? Mínimo de dignidade para a pessoa viver.
Então, o juiz deveria analisar no caso concreto, né, se seria ou não interessante penhorar o valor do salário ou da remuneração ou do provento, né, de um servidor, de um empregado, de um autônomo, mesmo que não exceda a estes 50 salários mínimos. Isso aqui é apenas um comentário de doutrina, tudo bem? E aí, então, eu finalizo com vocês sobre a questão lá que eu já havia comentado sobre o bem de família. Então, os bens absolutamente impenhoráveis são aqueles descritos no artigo 833 do Código de Processo Civil e também tem uma legislação específica sobre o bem de família. É aquele único bem que a pessoa possui que para residir, por exemplo, que não pode ser penhorado. E aí, essa legislação específica é a Lei 8.009, de 1990, e eu vou também ler aqui o artigo 1º para deixar bem claro para vocês, né, e gravado aqui no vídeo. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei, né? Então, a regra geral é o imóvel destinado à residência da entidade familiar ou do casal, né? É um único imóvel, este bem não será passível de penhora. Obviamente que a legislação ela traz algumas exceções. Estas exceções eu também deixei descritas para vocês aí, que estão previstas no artigo 3º da Lei 8.009. Tá certo? E aí, por fim, eu trouxe um comentário a respeito do bem de família. Este bem de família, tratado na Lei 8.009, não tem relação alguma com o chamado bem de família descrito no Código Civil, tá certo? Porque o bem de família descrito no Código Civil, ele deve ser feito ou formalizado por meio de escritura pública. E no caso aqui da Lei 8.009, não há necessidade, né? Então, se eu tenho um único bem, eu não deixei formalizado isto por escritura pública, não há problema. Se eu vier a sofrer alguma execução, este bem, de regra geral, será considerado impenhorável, exceto aqueles casos, como eu mencionei para vocês, que inclusive estão descritos aí no nosso quadro do PowerPoint, que são os casos do artigo 3º da Lei 8.009. Tudo bem? E por fim, eu quero deixar registrado para vocês que se eu tenho um bem absolutamente impenhorável, que é um bem de família, a partir do momento que eu sofro um processo de execução, eu, executado de livre e espontânea vontade, indico este imóvel à penhora, a partir deste momento ele deixa de ser impenhorável, ou seja, eu, executado de livre e espontânea vontade, indiquei um bem que, de regra, seria impenhorável, eu indiquei a penhora, tá certo? Então, neste caso, aí sim, este bem poderá ser vendido para satisfação do crédito do exequente. Tudo bem? Então, esses seriam os comentários aí da aula de hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos, pessoal. Até mais.